Como se livrar de um assassinato? Como se livrar de um assassinato é uma série da Netflix. Não, eu não vou te ensinar a se livrar de um assassinato, não sou dessas. E ele foi traduzido para o português, eu acho, como defender um assassino, mas o título em inglês é How to Get Away with a Murder. A professora Annalise Keating é uma advogada de direito criminal e ela é uma professora de uma renomada faculdade na Filadélfia. Ela trabalha junto com seus 5 alunos, que são como se fossem associados, resolvendo casos de assassinato. A série tem um trama incrível, o que seria de se esperar, já que eles basearam o roteiro em um dos romances da Agatha Christie. Romances assim, né? Romances sanguinolentos. Mas o que isso tem a ver com empresas? Annalise Keating precisa desenrolar e gerenciar esses seus associados, que são esses alunos, 5 pessoas, mais 2 assistentes que estão lá há mais tempo. E ela usa uma psicologia do medo para fazer funcionar as coisas que ela precisa. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a psicologia do medo. Annalise Keating constantemente chega em casa, que é onde os alunos estão e estudam e fazem os processos para ela. Chega em casa, tá meio bêbada, manda todo mundo embora e fala, no dia seguinte manda o povo voltar, briga com o povo, fala que eles são inúteis, que eles são os impressáveis, depois pede desculpa. É uma zona. Ela faz ameaças e às vezes é até compreensível pelo tipo de coisa que acontece lá dentro. Eu não quero dar spoiler, mas rolam uns assassinatos assim meio pesados lá. E ela, própria advogada de direito criminal, precisa começar a defender as causas próprias. Mas no caso dela é compreensível. Agora na sua empresa, a não ser que você estejam assassinando as pessoas aí, o que eu não recomendo, você não precisa usar a psicologia do medo. Inclusive, o que eu quero trazer aqui é algo científico. O projeto Aristóteles foi um projeto desenvolvido pela Google, essa empresa extraordinária que passou alguns anos estudando as equipes de maior performance que tem lá dentro para saber o que elas tinham em comum. E eles descobriram 5 coisas essenciais que as equipes de mais alta produtividade tinham em comum. A primeira delas é a segurança psicológica. Ou seja, as pessoas que faziam parte dessa equipe conseguiam contar uma com as outras e tinham a segurança de que elas poderiam errar ali, o que entra em contato com um das nossas necessidades básicas, que é poder errar e se sentir parte. Todo ser humano precisa disso. A segunda é confiabilidade, estrutura, significado e impacto do trabalho. Ou seja, essas pessoas estavam engajadas emocionalmente. Se a gente pudesse resumir tudo que aquele projeto descreve, o engajamento emocional é muito alto. E isso não tem como acontecer num ambiente onde as pessoas estão constantemente sendo ríspidas umas com as outras, ou elas sentem que ali não é um ambiente que eu posso tentar novas coisas, porque inibe a criatividade e impede que seus funcionários queiram entregar qualquer coisa a mais para você. A Annalise também tem uma característica centralizadora, a mesma da Olivia Pope, uma outra personagem que eu ainda falarei sobre ela, que no caso dela é compreensível, mas não recomendo fazer isso com seu time. No caso, ela centraliza muitas informações porque ela não pode falar. À medida que ela conta para os outros o que está acontecendo dentro da casa, ela acaba colocando as pessoas em risco, enfim, é uma coisa meio tensa. No caso da sua equipe, eu sugiro que você mantenha o máximo das coisas transparentes possíveis. Por quê? O que costuma ser um senso comum entre funcionários? Que o chefe é o cara que faz menos coisas e demanda muito deles, nada do dinheiro, e não tá nem aí pra ele, só quer demandar. Quando você começa a ter um quadro de atividades onde é possível ver o que cada um está fazendo, quais são as responsabilidades de cada pessoa, a própria equipe começa a compreender por que, por exemplo, o dono não passa tempo ali dentro, no operacional. E começa a entender por que ele está sempre fora, ou por que ele faz o que ele faz, ou não faz o que eles acham que ele deveria fazer. E esse, inclusive, é um princípio do Scrum, ter transparência nas atividades realizadas pela equipe. Se eu puder trazer uma ferramenta para você hoje, eu diria para você ter um quadro na sua equipe, onde você consegue não somente passar as tarefas, mas também perceber o andamento delas. O quadro mais simples a ser feito é o próprio quadro do Scrum, onde é utilizado uma lista de pendências, uma lista de atividades que estão sendo realizadas e uma lista de concluídos. Você pode usar post-its para poder colocar essas tarefas, pode colocar o nome das pessoas e até mesmo a data que é para ser entregue, apenas para poder fazer um fluxo. E lógico, o principal disso é usar o quadro, porque se as pessoas começam a perceber que o quadro é só um enfeite da sala, elas não usam mais e nem querem saber mais desse negócio que só dá trabalho para fazer. Então, a minha recomendação é essa. Essa é uma ferramenta muito prática e extremamente válida e que tem uma eficácia muito alta nas equipes que a gente aplica.
E em relação ao seriado, sim, eu recomendo, é um seriado muito doido. Se você não tem nada pra fazer ali na hora do seu almoço, abre o Netflix, vai assistir. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.